Número 4, resolva as inequações abaixo. Item A, essa inequação do segundo grau para a gente resolver. A gente tem um segmento de passos aí para resolver uma inequação, tá? Primeira coisa que a gente faz é encontrar as raízes da equação. Raízes dessa equação. Nesse caso aqui eu vou fazer por sobreproduto, né? Raízes de x quadrado menos 9x menos 10 igual a 0, ok? Então, eu quero dois números que, somados de 9 positivo e multiplicado o produto de menos 10, ok? Que números que são esses? 10 e menos 1, certo? 10 menos 1, 9, 10 vezes menos 1, menos 10, ok? Então, essas são as raízes, x' 10, x duas linhas, menos 1. Encontradas as raízes, a gente vai colocar elas na reta real. O eixo real, com os valores 1 negativo e 10. Então, 1 negativo e 10. As bolinhas aqui ficam abertas, porque a gente tem a desigualdade como maior. Um rascunho da função é uma parábola, né? Com concavidade para cima, porque o coeficiente A é positivo. O que a gente tem para a parte de cima desse eixo, esse aqui é como se fosse o eixo do x, tá? Então, o que a gente tem na parte de cima são os valores de imagem positiva e para baixo aqui dessa reta, valores negativos. A inequação quer solução positiva, maior do que zero, né? Então, ele quer esse trecho ou esse trecho, tá? Como a questão está aberta e não exigiu em relação à solução, né? Se quer que escreva como conjunto ou como intervalo, você opta aí qual que você prefere escrever, tá? Vou colocar todas as opções que a gente tem aí. A gente pode escrever, então, na forma de conjunto como solução igual x pertencente aos reais, tal que x é menor do que menos 1 ou x é maior do que 10, tá? Na forma de intervalo, a gente pode colocar solução igual do menos infinito até o 1, unido com 10 ao mais infinito, tá? Ou ainda, entre parênteses, né, do menos infinito até o 1, menos infinito até o 1, unido com 10 a mais infinito. Letra B, a gente vai ter que utilizar alguns teoremas aqui, tá? Que a gente estuda para fazer, para a gente obter as raízes de uma equação do terceiro grau, ok? Um dos teoremas afirma que uma das raízes aí estão entre os divisores do menos 10 divididos por 1, tá? É o termo independente dividido pelo termo A, o termo inicial aqui, ok? Então, vamos encontrar aí os divisores de menos 10 divididos por 1 é menos 10, né? Vou colocar apenas o 10, certo? Então, os divisores, a gente tem um conjunto de divisores, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 5 e mais ou menos 10. A gente testa, dentre esses valores, qual é a raiz. Encontrando uma raiz já é o suficiente, tá? Ó, se x for um negativo, a gente tem aqui da inequação, né? Aqui quanto que fica? Fica menos 1 ao cubo, que é menos 1, menos 9 vezes menos 1, 9 positivo, e menos 10, tá? Isso aqui vai dar 8, menos 2, né? Isso aqui dá menos 2, que não é zero, né? A gente precisa que isso dê zero para ser raiz, tá? Então, isso aqui não é raiz. Agora, se x for um positivo, a gente fica com 1 menos 9 menos 10, tá? Isso aqui vai ficar menos 18. Novamente, não é raiz, não deu zero. Se o x for menos 2, tá? Tô pegando os valores daqui, né? Se x for menos 2, a gente tem menos 2 ao cubo é menos 8. Menos 9 vezes menos 2 dá mais
18 menos 10. E isso aqui dá zero. Então, essa daqui é uma raiz, tá? Então, x igual a menos 2 é uma raiz. Agora, a gente vai aplicar o processo de Briot-Ruffini, certo? O processo consiste em a gente fazer uma espécie de uma janela, colocar a raiz aqui, menos 2, e aqui os coeficientes da equação, que no caso é 1, x² não tem, então é 0, coeficiente do x, menos 9, e o coeficiente independente, menos 10. A gente repete o número 1, multiplica pelo menos 2 e soma com o próximo. 1 vezes menos 2 é menos 2, mais 0, menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo, menos o 9 dá menos 5. Menos 5 vezes menos 2 dá 10 positivo. 10 menos 10, 0. Esses aqui são os coeficientes de uma equação do segundo grau, né? A gente fez uma divisão, obtém uma equação do segundo grau. x² menos 2x menos 5 igual a 0. Vamos encontrar as raízes dessa equação e aí a partir das raízes aqui, que a gente obtém 2, com essa contabiliza 3 raízes aí, né? Então aqui a gente vai ter que fazer por Bhaskara, tá? A vale 1, B vale menos 2 e C vale menos 5. X igual menos B mais ou menos raiz de B² menos 4AC sobre 2A. Efetuando aqui todo o processo de conta, a gente tem x' igual a 1 mais raiz de 6 e x² igual a 1 menos raiz de 6, tá? Se você preferir, né, como eu fiz, substitua essa raiz de 6 aí por um valor aproximado para você saber mais ou menos quanto que é esse x, o x' e x², né? Porque a gente vai ter que colocar na reta real, tá? Esse aqui dá aproximadamente 3,4 e o x² aproximadamente menos 1,4. A inequação dada, então, a gente pode escrever ela de forma fatorada por conta das raízes, tá? A primeira raiz foi menos 2, né? Então, a gente pode escrever como x mais 2 vezes a equação do segundo grau aqui, x² menos 2x menos o 5 igual a 0, tá? Isso aqui é uma inequação produto. A primeira função é a função do primeiro grau, x mais 2, cuja raiz foi menos 2. Menos 2. Um esboço do gráfico. Isso aí é uma reta crescente, porque o coeficiente A é positivo. O que está para cima dessa reta? A gente põe ali sinais positivos, se refere à parte positiva da função, imagem positiva. E a parte que está para baixo desse gráfico, negativo, tá? A função do segundo grau aqui, ó, x² menos 2x menos o 5, a gente encontrou como raízes 1 mais raiz de 6, vou colocar aqui, 1 mais raiz de 6 e 1 menos raiz de 6, né? Por isso que eu mencionei de a gente encontrar os valores aproximados, né? Pra gente poder localizar de maneira correta esses pontos na reta real, certo? Aqui, fazendo o esboço do seu gráfico, é uma parábola com concavidade para cima, porque o coeficiente A é positivo. O que está para cima, a gente põe aqui positivo, e o que está para baixo dessa reta, negativo. Uma terceira reta tem que ser construída para a gente fazer jogos de sinais com relação às raízes dadas, tá? Então, a gente vai baixar aqui, ó, as raízes que a gente encontrou, menos 2, 1 menos raiz de 6 e 1 mais raiz de 6, tá? Que é um menos, né?
Fazendo jogo de sinal, antes do menos 2, menos com mais. Menos, entre menos 2 e 1 menos raiz de 6. Mais com mais. Mais, entre 1 menos raiz de 6 e 1 mais raiz de 6. Mais com menos. Menos, e para frente do 1 mais raiz de 6, mais com mais. Mais. Aí na equação pede parte positiva, certo? Então a gente vai olhar apenas para o que dá positivo, né? Positivo. Então a gente tem esse trecho aqui e esse trecho. Portanto, em forma de conjunto, conjunto solução, x pertencente aos reais, tal que x está entre menos 2 e 1 menos raiz de 6, ou x é maior que 1 mais raiz de 6, tá? Em forma de intervalo, do menos 2 a 1 menos raiz de 6, unido com do 1 mais raiz de 6, indo para o infinito positivo, tá? E ainda você tem a opção de deixar esse intervalo aqui tudo entre parênteses, ok?